dia, boa tarde, boa noite. Sejam bem-vindos a mais um episódio do NVCast, o podcast da Igreja Batista Nova Vida em São Caetano do Sul. E hoje nós estamos aqui para falar sobre um livro muito interessante, um livro totalmente excelente, que é esse daqui, o livro Cristianismo Puro e Simples, do C.S. Lewis. Essa versão aqui específica da nossa convidada Lívia, né? Dá pra ver que ela nem gosta do livro, né? Tanto de marcador que ela colocou aqui, né, Lívia? É que eu desisti no final, só tem na metade pra frente só. Não sei se dá pra perceber, porque senão ia gastar tanto marcador, né? Acabou com os marcadores aí. Acabou, né? E estamos aqui também com a Regiane, que já é de casa, e com o André, né, André? E vamos tentar bater um papo aí sobre esse livro, né? O que vocês acharam? Qual a primeira impressão de vocês aí do livro? Começando pela Lívia, o que você achou do livro? Qual foi a sua experiência lendo? Nossa, a pergunta já começa. Eu vou roubar o que a Regiane falou. Achei um livro puro e simples. Não, mentira. Puro e simples. Puro e simples. Não, ele não de é simples não tem nada, exatamente. Tem nada. É, como o André mesmo comentou, quando a gente estava conversando antes de começar aqui a gravar para valer, ele é cheio de provocação, assim, e por ele ter sido, na verdade, por ele nascer como uma obra, ele até no livro fala, uma obra de literatura oral, ele é como se fosse realmente uma conversa, né? Mais pra frente acho que a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso. Então ele é bem, assim, bem... Fluido, exatamente, melhor palavra. Ele é bem fluido, mas ele também é bem difícil em alguns momentos, tem bastante argumentação, tem bastante imagem, assim, o Lewis brinca muito com metáforas, com comparações, para tentar fazer o leitor entender, mas às vezes isso até fica um pouquinho mais complicado de entender algumas coisas, né? Mas eu acho que é isso, assim. Eu acho legal livros como este, que convidam a gente a olhar para nós mesmos, assim, sabe? E se analisar como ser humano perante a figura divina, sabe? Eu acho isso muito legal. Isso é o que mais me chama a atenção no livro. Eu acho que me levou a refletir a mesma maneira que me levou o Deus que Destrói Sonhos, sabe? Aquele momento que você para assim, olha para dentro, fala assim, nossa, eu tenho tanta coisa pela qual a gente precisa lutar contra, sabe? É meio realista, né? Não evoluir. Ele até fala no livro que não é para você, não é uma questão de evolução, né? Mas é realmente você lutar contra coisas que são pertinentes à nossa natureza humana e que isso não é simples de se fazer. Então isso é muito bacana. Cristianismo puro e simples, falaram muito bem. Simples não tem nada. É que assim, é interessante, né, que quando a gente fala do cristianismo assim, puro e simples, de fato, a gente pode até trazer para a Bíblia do jeito que Jesus fala, são as boas novas, sabe? As boas novas e tal, então assim, dá a entender assim que é uma coisa bem superficial. Aí você vai lendo o livro, aí ele começa a fazer umas coisas, mano, acho que não é tão superficial assim. Eu acho que o que tem a ver assim mais com o nome é o jeito que ele escreve. Isso. Porque ele tem uma forma mais assim, mais despojada, mais às vezes até informal de escrever. Então o jeito que o Lewis escreve faz com que a gente tenha, não que seja simples o conteúdo, né? Porque quando a gente pega, parece mais um clickbait, né? Cristianismo pra quem tem pressa, tá ligado? Cristianismo pra leigo. Mas será que o lance do puro e simples não é no sentido de... É simples e puro no sentido de que é só essência, assim, sabe? Eu acho que é a questão do... eu não vou complicar, eu vou falar o essencial do evangelho. Isso. Talvez é mais uma pegada assim. Eu senti que é isso. É a maneira com que ele apresenta o cristianismo que é puro e simples. A forma com que ele apresenta é simples, mas não quer dizer que o cristianismo é simplista. Isso, boa. Muito bom. Boa, é isso aí. E a curiosidade, né, que na realidade até a Lívia falou, né, que a forma que foi feito como um debate é que na realidade surgiu de uma série de entrevistas, né, um programa de rádio, né, que ele participou. Então, meio que ele participou igual a gente aqui, né? Isso. Estamos aqui. É tipo uma transcrição, Quem na sabe verdade. vai virar o nosso livro. Vai virar o livro puro e simples. Podcast. Então, mas enfim, aí depois ele editou, compilou tudo isso, né? Sim. E gerou o livro. E pra você que tá assistindo, não se esqueça que o Lewis é o mesmo cara que escreveu Crônicas de Nárnia, que a gente já gravou um podcast aqui, vou deixar aqui
O editor coloca o card aqui também. A diferença é que o Nárnia é o livro de ficção dele. Né? Embora tenha todo... Um livro de fantasia, fábula, embora tenha todo uma sustentação bíblica, que é o que a gente discute lá no podcast. E aqui realmente é o Lewis puro. É meio que assim, a galera fala que é a parte teológica do Lewis, né? E todo mundo que fala de teologia, né? A gente assiste um monte de programa aí, podcast de teologia, acompanha a galera de teologia, fala que o Lewis não é um grande teólogo. Ele, tipo assim, não é aquele cara que vai nas minúcias da teologia, sistemática e exegese, aquela coisa toda da teologia que eu gosto particularmente de estudar muito essa parte, mas ele é um cara que ele pensa assim, todos nós cristãos devemos pensar teologia, né? E aí ele fala muita coisa assim que ele até no livro ele fala assim, não sou especialista nesse assunto, mas eu vou falar sobre ele porque é assim, assado, tipo a ideia dele que ele traz. E outra coisa que é muito bacana é que ele tenta o quê? Unir o cristianismo no sentido de ser um livro interdenominacional. Ele não pega assim, vou falar da fé batista, né? Igual eu falaria... Nossa, cara. Por exemplo, igual você pega o livro do que a gente... O Deus que destrói sonhos, né? Do Bibo. Você percebe que é bem interdenominacional. É uma ideia que ele tem a respeito de um tema. E aí o Lewis faz a mesma coisa disso. Tipo, ele pega pontos chaves do cristianismo e meio que fala do jeito dele, da forma dele, usando uma provocação do jeito dele, sabe? Aquele vídeo que você mandou de uma ateia fazendo a resenha, foi muito legal, assim, ela falando que, por exemplo, tem muita coisa, assim, que ele fala de um jeito provocativo, meio que, sabe, aqui eu não vou dar pra você uma chave de como eu penso ou de como tem que ser. Pensa aí você, sabe? Tipo assim, né? Eu vi um comentário e eu sinto que é muito verdade, assim, ele pode não se aprofundar nas questões teológicas e tudo, mas ele é um excelente apologeta. Ele defende muito bem, né, a fé cristã. Sim. E parece que, assim, nas pesquisas que eu andei fazendo, parece que ele era muito entusiasta dele, né? É uma coisa assim de hiper curiosidade dele, né? De ser essa pessoa, de defender o cristianismo, por vezes até encontrar motivos de fato por que ser cristão, ou de fato existe, né? Ele tem essa questão que ele é um escritor de fantasia. Então ele leva muito, em Nárnia a gente vê isso, né? Sim. Ele traz ali pra fantasia muitas questões teológicas, ele leva pra lá. Depois que a gente é cristão e começa a linkar, você fala, caramba, olha, tem tudo a ver, uma coisa com outra e tal. E ele faz isso muito bem. E talvez seja esse lance mesmo, que a gente fala assim, simples, né? Pra ele é mais fácil passar. Ele usa uma coisa que ele faz muito, é usar muitas alegorias. Né? Comparações. Sim. Então ele faz muito bem isso. A mente do cara que escreve fantasia. Né? O cara pegando assim exemplos para fazer com que a pessoa tente entender melhor. Eu acho que por ele ter sido ateu. Eu ia falar exatamente isso. Eu acho que ele tinha todas essas questões já com ele, né? Então, ele ali respondendo a todos esses questionamentos que ele mesmo já tinha antes da fé cristã, acho que ele traz isso com mais facilidade, né? Sim. Verdade. É como se ele soubesse as dúvidas que as pessoas que estão fora do cristianismo soubessem. Aí ele vem, vou explicar essa dúvida desse jeito aqui, ó, porque era um jeito que se alguém viesse explicar para mim, eu entenderia. Isso, né? Exatamente. Outra coisa, assim, que eu acho que é legal falar, que a Lívia falou a respeito, né, de como foi escrito. Ele não sentou para escrever isso. Foi o quê? Foi uma série de entrevistas que ele deu. Aí isso virou um livro posteriormente. Sim. E aí o contexto disso, né? Foi o quê? Ele estava ali durante a Segunda Guerra Mundial. E uma curiosidade também que eu não sabia, que eu descobri nas pesquisas, é que ele participou ativamente da Primeira Guerra Mundial, o Lewis. Né? Ele, o Tolkien, né, do lado ali dos aliados, e o Hitler do outro lado. Inclusive, eles tiveram uma batalha meio que... uma batalha assim, que ambos participaram, inclusive, onde o Hitler foi baleado, sabe? Então, assim, uma série o contexto é muito legal. E ele escreve, isso é uma informação que a Lívia trouxe aqui pra gente, né? Ele meio que foi se alistar, mas ele já estava meio que
de idade, não foi, de fato, pro front, mas ele foi como um palestrante, né? Sim. Foi como um palestrante, meio que trazer um alento de alguma forma pra essa galera. Então você imagina, o cara falando de um cristianismo puro e simples, numa época de guerra, literalmente. Né? E falando do rádio, ele não escreveu um livro pra alguém ler. Ele tava no rádio falando pra galera e trazendo uma mensagem de consolo e ao mesmo tempo de realidade. Porque assim, as pessoas estavam ali, né? Ele acreditava que estavam numa batalha de fato contra o bem, do bem contra o mal. É isso que eu ia falar, né? Parece que nas obras do Lewis e no Tolkien também, Tolkien também. que eles acho que eram amigos, né? Eles eram amigos. Parece que você vê Foi muito o Tolkien, evidente... ele é filho na fé do Tolkien. Sim. O Tolkien que converteu ele, né? Então, parece que você vai ver as histórias dele, e até no próprio livro, você percebe que ele tem muito essa pegada assim de bem contra o mal, esse dualismo do bem e mal, uma luta, uma guerra que tem entre si, e isso se reflete no Nárnia. Né? No Nárnia ou no Senhor dos Anéis, no caso do Tolkien, né? Parece que teve uma influência forte, né, esse pensamento dele de bem e mal. E é interessante que ele teve essa ideia do bem e do mal, assim, né, dentro dessa questão do cristianismo puro e simples, antes de deles saberem, né, ou do mundo saber que o Holocausto estava acontecendo. Porque a gente poderia pensar que a guerra seria uma guerra política, entre potências políticas, mas a gente claramente viu depois que era um lance maligno, demoníaco mesmo, e assim, diretamente afeta a gente, né, que é cristão, né, tem uma fé que é judaico-cristã, o cristianismo como uma seita judaica, né, digamos assim, né, isso, os judeus consideram a gente uma seita judaica, né, o nosso Deus é um judeu, né, Jesus é um judeu. Então, assim, os caras foi uma afronta direta do diabo contra o povo de Deus. Né? Então, assim, antes disso, ele já meio que colocava uma batalha, sabe? Do bem contra o mal naquela guerra. E aí foi por isso que ele foi trazendo a galera para a parte Ele fala a respeito dessa questão bem e mal no livro, né? Quando ele fala sobre a natureza humana, né? Ele questiona muito como pode existir o mal se não existe o bem, ou como pode existir o bem se não existe o mal. Ele trabalha muito com isso, né? Não tá assim muito fresco na minha mente esse capítulo. Tipo um lance meio filosófico. Tipo um lance meio filosófico. Totalmente filosófico. Totalmente ele tenta provar, ele vem na base da apologética mesmo. Sim, apologética. Ele meio que mas tenta ele é provar. Um dos apologetas. Sim. Ele parece que tenta provar, como se ele estivesse tentando convencer um ateu, alguém assim, a existência de Deus pela racionalidade da existência do mal e da existência do bem. Ele vai meio que entrando por aí, não né? só a existência de Deus, mas a existência do Deus cristão e também como Jesus como realmente Salvador, né? Ele até... enfim, ele vem com um argumento bem desenhado, assim, passando, por que Deus não é só... Por que Deus não é só, então, uma força, que quando as pessoas morrem, elas se juntam, enfim. Ele vai defendendo até chegar em Cristo e defender que Cristo não é só, sei lá, um mestre da moral. Porque ele afirma, na palavra, ele afirma que ele é Deus. Boa. Então, ou ele é um lunático, ou mentiroso, ou ele é Deus mesmo. Aquele vídeo lá que a gente viu lá dos apóstolos. Vamos fingir que ele morreu? Vamos fingir que ele ressuscitou? Tem um vídeo que eu mandei pra ele recentemente, muito engraçado. É um sketch, né? Tipo os apóstolos todos tristes, assim, após a crucificação de Cristo, assim, né? Aí eles, e agora, o que a gente vai fazer? O cara, eu tive uma ideia. Vamos fingir que ele ressuscitou e vamos falar isso pra todo mundo. Todo mundo, legal, mas e depois? E depois nós vamos ser perseguidos e brutalmente assassinados. Aí então, Aí tem lá que é o Judas. Repete de novo essa parte. Essa parte. O quê? Nós vamos dizer que ele ressuscitou. Eu falei, não, essa parte do assassinato. Nós vamos ser brutalmente assassinados e perseguidos e... Por contar essa mentira, né? Essa mentira. Tipo assim, é uma piada, né? Tem na internet, depois o pessoal procura, né? Que assim, Não faz sentido. Por que alguém iria dar a própria vida, igual o próprio Paulo, né? Sim. Dar a própria vida dele, perder tudo, abrir mão de tudo por uma mentira, né? Então, assim, é um argumento muito... Por favor. O Lewis fala exatamente isso no livro, que o cristianismo é uma religião que, assim, não tem como alguém imaginar isso, criar isso do nada. É uma coisa tão complexa, tão cheia de
sei lá, histórias não cheias de coisas tão, assim, fantásticas que não daria pra uma pessoa simplesmente chegar a inventar. Né? Ele, que é um cara que, Exatamente. Um cara que escreve fantasia. Falar isso, né? Inclusive, tem propriedade. Tem propriedade. Falou, mano, pode escrever uma fanfic dessa. Tem que ser bom. Tem uma parte que ele fala lá, né? Acho que logo no começo do livro, né? Aquele lance da moralidade, né? Sim. Porque, assim, nenhum animal tem moral. Não existe... Um leão, ele não mata a presa dele porque ele é mau. Ele mata porque ele precisa caçar, etc. Mas o ser humano tem uma maldade implícita, mas também tem uma bondade. Exatamente, é esse lance do discernimento do bem e do mal. Sim. Olha como nós temos uma coisa que não é algo natural, é uma coisa realmente que é uma essência divina, é o nosso Deus dentro da gente, esse discernimento do bem e do mal, né? Ele fala, né, que a maldade, mesmo as pessoas más, elas fazem a maldade por uma coisa boa pra elas, né? É verdade. Então, assim, sei lá, eu vou roubar aqui, é uma coisa maldosa, né, é uma coisa má. Mas, por quê? Porque eu quero usar esse dinheiro para um bem pra mim, né? Então, ele fala... É uma bondade distorcida. Exatamente. Porque é muito difícil uma pessoa realmente fazer maldade pelo prazer pela maldade, né? Nesse caso... Pela maldade em si. Maldade por maldade. Sem nenhuma finalidade. Seria, sei lá, sadismo e tal. E a gente sabe que isso é uma coisa completamente deturpada também. É um distúrbio, né? Exatamente. Uma coisa, assim, que é fantástico. É muito fantástico. Porque, quando você olha para o momento que o cara estava escrevendo isso... palestrando isso, né? E depois o pessoal transcreveu e tal. O momento era um momento muito delicado, assim. Muito delicado. E ele vem, ao mesmo tempo que ele tinha ali uma função até digamos, de um soldado, só que uma função de consolar as pessoas que estavam naquele período. Inclusive, ele fala que o começo do Leão, o Guarda-Roupa, como que é o nome do livro lá? Do Nárnia? O Leão, Feiticeiro e Guarda-Roupa. O começo tá mostrando uma parte da Inglaterra com fome, né, e tal. Eles vão pra casa dos tios deles, se eu não me engano, e tal. Porque tá um período difícil. E é um período difícil, que é meio que pós-guerra. E o pessoal, a Europa empobrecida. Tinha uma galera que tava se desconvertendo, né, saindo do evangelho, perdendo a fé. Justamente por conta do sofrimento. Aí você vê o lance do sofrimento, como a gente é complexo. Tem gente que se apega a Deus e tem gente que se afasta de Deus. Sim. E ele tava falando pra uma galera que tava meio que perdendo a esperança, sabe? Por conta da guerra. Nossa, a gente tem Deus com a gente tem uma igreja, a gente tá orando e olha, Deus abandonou a gente, estamos com fome, estamos gente morrendo. E ele vem e traz o evangelho. E se você vai lendo o livro, você percebe que tem um quê de não esperança também. Sim. Não, mas de realismo. De falar assim, gente, o evangelho é isso. Jesus tem a solução. Não é fácil e não vai ser fácil. Aí ele entra na complexidade toda do evangelho, que inclusive aí é o nosso questionamento, né, às vezes, do nome, né? Pô, não é puro e simples. Mas ele traz a galera por uma esperança além da vida aqui. Isso que, assim, que eu acho que é incrível. O discernimento dele e a coragem até de chegar nesse momento e não vender o evangelho. Sim. Igual, por exemplo, as pessoas fazem nos nossos dias. A gente tem aí meio que combatido a teologia coach, né? Focada no ser humano. Tipo assim, você é o alvo de Deus, você é o ponto fraco de Deus. Você é o ponto fraco de Deus, que não sei o que, tal, aquela coisa toda, focada exclusivamente no seu bem-estar, no nosso bem-estar. Ele vem com o evangelho puro e simples na essência mesmo. Tem dificuldade, cara. Mas olha aqui, vale a pena, sabe? É o nosso Deus e tal. Ele fala no livro que Deus não é domesticado. É engraçado que ele trata essa imagem como um leão no Crônicas de Nárnia, que é um animal selvagem. Como domesticá-lo é difícil e que muitas vezes a relação nossa com Deus é querer barganhar. Você achar que você consegue mover o coração de Deus de alguma maneira. Exato. E nós falamos sobre isso no podcast Sim. do Deus que Destrói Sonhos. Como que você pode pensar que você tem algo de que Deus
precise. Eu vou deixar de, sei lá, de jejuar, como se Deus precisasse do seu jejum? de você comendo. Ele não precisa nem de você. Na real, mano. Na real, né? Então a gente faz essas coisas por nós, na realidade. Pra gente se aproximar de Deus. Nem você falou de jejum. Se a pessoa entra no jejum, muitas vezes com o objetivo de mover o coração de Deus, fazer a vontade dela, já tá errado. Eu trouxe o exemplo. Na verdade, o jejum muda o nosso coração para se alinhar ao coração de Deus. Eu acabei usando um exemplo de jejum, mas o jejum que a pessoa vai para tentar mover o coração de Deus. Esse não faz sentido. Não faz sentido. E o cara evocou isso no livro num momento onde as pessoas precisavam, talvez, dessa teologia da prosperidade, tá ligado? Uma esperança. Precisavam disso, mas assim, ele trouxe a verdadeira... Porque assim, o evangelho em si, ele já leva uma esperança pra pessoa, sabe? Tipo assim, e outra, você imagina aquela galera ali, nós estamos do lado do bem. Nós estamos do lado de Deus e está acontecendo isso com a gente. Eles começaram a meio que entrar... Muitas pessoas até hoje entram em parafuso. Putz, eu estou com uma doença, tá ligado? Pô, Deus não tá olhando pra mim. E é o questionamento de muitos ateus. Isso. Tipo, Deus não é bom? Deus não é bom? Por que ele faz esse? Por que a gente morre na África? Exatamente. E ele argumenta isso. É um tema que tá bastante, assim, bem presente. Ele fala isso a respeito, né? Ele discorre bastante também sobre pecado, sobre a questão pecaminosa, né? Do homem, sim. A nossa natureza caída. Isso. Sabe? Então, assim, é um livro que... E o da hora é que ele é escritor, tá ligado? E aí, é interessante que eles transcreveram, e aí teve um dos comentários que eu li do Lewis sobre o próprio livro, que ele deu uma mexida em algumas coisas, sim. Deu uma adaptada em algumas coisas, para manter a essência que ele estava falando ali na hora. Porque, quando a gente está falando aqui, a gente usa certos termos, né? Um termo mais coloquial, tipo, que a gente usa no dia a dia, e ele tentou manter isso. E o livro segue uma linha bem bacana, mesmo sendo um livro assim, de 1940 e poucos, né? E a gente lê o livro, assim, com uma pegada, assim, mais fluida, sabe? Sim. Tipo o livro do Bibo, quase, assim. Eu acho, inclusive, que ele fala... um pouco sobre um lance da ordem do universo, da complexidade, o que desemboca hoje na galera brincando aí falando, né, de design inteligente. Sim, tal. Parece que eles até flerta já um pouquinho, né? Não, mas ele é total. Tem uma organização no universo. Parece que existe um esforço dele entender racionalmente Deus, o que torna, na minha opinião, um livro excelente, por exemplo, para um ateu. Sim. A gente viu, a Lívia me mandou um vídeo para mim, de uma menina fazendo a resenha ateia. E ela, tipo assim, porque ela curte, né, ela curte a escrita dele, dele. Ela curte muito ele. Você vê que legal, mano? O cara pegar assim e você olhar um cara que... Interessante isso. Entra em várias coisas que eu já falei, que a gente falou, acho que no podcast sobre música. Você pode ser qualquer coisa, né? Não qualquer coisa, mas digamos assim, você pode ser bastante coisa e ser cristão. Sim. Ele é um escritor, mano, respeitadíssimo na academia, fora desse meio cristão, respeitadíssimo, e é um cristão, né? Então, assim, ele é excelente no que ele faz. Ele acessa pessoas fora da esfera cristã. Da esfera cristã. Então, tanto que a gente comentou aqui, eu lembro do Nárnia que a gente fez, que muita gente começou a ler e nem sabia que o Lewis era cristão. É verdade. Então, ele acessa, ele teve esse acesso, e aí pessoas, por gostarem de como ele escreve, têm a abertura de acessar o livro, e quem sabe, né, eu tenho certeza que muita gente se converteu lendo esse livro aí. Né? A gente estava falando, né, de Lewis e as contribuições dele durante a Segunda Guerra, e outra contribuição muito interessante, na verdade, dele foi abrigar crianças no período da guerra. E aí, até a gente comentou que esse livro estava sendo escrito, estava sendo organizado, né, na época da guerra, né, e na época que ele também estava escrevendo a Viagem de Peregrino da Alvorada. Isso. Mano, esse lance que você falou de ele abrigar criança, não tem uma parada assim no Nárnia? Então, é exatamente tem. isso. Ele escreveu... Era ele. Exatamente. Olha aí. Então, quando, assim, eu li a primeira vez, esse livro eu não tinha lido Nárnia ainda, aí esse ano eu li Nárnia, e aí agora eu reli.
E tem muito paralelo, muita coisa, assim, que você pensa o tempo todo, nossa, isso aqui tava em Nárnia, nossa, do mesmo jeito que ele descreve, assim, só que de uma forma mais fantástica, mais imaginária em Nárnia, né? É o quê? Ele trazendo nesse livro aí, dá pra ver que ele fez o quê? Ele pegou e, não vou ser o escritor fantástico agora. Sim. Agora eu vou falar, tipo vou assim... falar com adultos. Como o Lewis pensa. Tipo assim, sabe? Não é o Lewis escritor, mas é o que o Lewis pensa e enxerga da vida e tal. Tem propostas até filosóficas, né, no livro. Aquelas visões, aquelas ideias que estão... dentro de Nárnia, que você consegue enxergar de cristianismo ali através dos personagens, né? Das ações dos personagens, ele traz isso, tem isso no cristianismo puro e simples, de uma forma de uma forma adulta mesmo, né? E sem fantasia. Realmente ele falando. Isso. Tem uma hora até que ele fala, no cristianismo puro e simples, que ele fala que, assim, é um capítulo, acho que o nome era... Era algo relacionado, assim, a medir... como é que é? A analisar antes de entrar na questão do cristianismo. Tipo, você vai se tornar cristão, analisa antes a situação. Porque, assim, a partir do momento que você vai entrar, você não vai entrar e você vai chegar no momento, tipo, não, agora eu já tô legal, agora eu não preciso ser perfeito. Não, ele fala, Cristo vai te moldar para você ser perfeito. Legal, né? E isso vai doer. Isso, você vai até o final, vai doer cada vez mais. E lembra muito uma cena que acontece em Nárnia, que é a cena, acho que é o Eustáquio. Que ele vira dragão e precisa... o Aslan vai tirando as escamas dele. E aí ele entra, ele tenta tirar as escamas sozinho... E não, assim, ele sai do lago lá, não saiu nada. Aí ele volta, aí o Aslan fala, não, eu vou tirar. Só que aí dói, e é uma dor absurda. Mas aí ele sai humano, né? Ele volta humano, como se realmente tivesse... uma transformação. Exatamente. Assim, o que eu percebo é que o livro, ele é, obviamente, né, por cristão ler e tirar dali grandes lições, e para quem está de fora também ver como um cristão pensa. Sim. É meio que uma explanação da fé cristã como um todo, né? Fala essa parte do sofrimento, essa parte da perfeição, inclusive, ele traz uma problemática teológica, né? O que é a perfeição? E a gente vai ser perfeito já aqui na Terra? Né? Inclusive, é uma posição dele e de muitos, inclusive a minha, que a gente só vai ser perfeito lá no céu, lá na glória, na transformação. Mas é uma caminhada constante de aperfeiçoamento, porque a gente consciente. E consciente. Consciente. Não é algo mágico, são escolhas. Escolhas que você tem que ir fazendo. Eu não lembro se está escrito dessa forma no livro, ou se foi algum comentário que eu li, fazendo uma relação assim com doença. A gente quer ser curado de doenças que trazem dores. E quando você é curado de uma doença, automaticamente a sua dor cessa. Mas às vezes você pode ser curado da dor e continuar com a doença. Saquei. Né? Tipo um paliativo, sei lá. Tipo um paliativo, exatamente. Não adianta você curar da dor e continuar com aquela doença. Você precisa tratar aquela doença. Isso. Mas qual que é o problema? O problema do ser humano é que muitas vezes a gente encontra prazer. Tem coisas erradas, atitudes que nós tomamos e da qual nós achamos correto. Sabe aquela coisa que hoje em dia está muito em alto de eu falo mesmo, eu sou sincerona. E a pessoa confunde o sincerão com o grosseiro. Com o mal educado. Com o mal educado, com o invasivo. Sou verdadeiro. Eu sou verdadeiro, eu falo na cara mesmo. Só que assim, existe uma diferença entre você ser sincero, você ser verdadeiro e você ser grosso. Sim. Então, ele fala disso, de muitas vezes você tem que mudar algo de você e que você se orgulha, que você tem prazer. Verdade. E não é fácil. Você tem que tratar a sua doença. Só que às vezes ela não tá gerando dor, é uma coisa que você tá gostando. Aí você não quer tratar, porque tá tudo bem. Quer deixar você lá, só quer curar o que te dói. É o lance da gente, tipo assim, viver... aquilo que ele cita, né? Tem uma parte que ele vai lendo assim, parece que ele está citando a Bíblia com as palavras dele. Que né, aquela parte, eu peco, né? Mas eu não quero pecar. Mas por eu ser uma criatura caída,
eu não consigo ser perfeito, eu não consigo andar na linha. Aí parece que ele tá evocando Paulo, né? Aquilo que eu não quero fazer, eu faço. Aquilo que... então, o lance do cristão tem que ter na consciência dele. Sozinho, ele não consegue. Ele tem que estar com Cristo do lado, fazer... É uma coisa que a gente fala rotineiramente na igreja, né? Sim, tem que estar o tempo todo com ele, trazer ele para nossa rotina, que a nossa vida toda possa agradar ao Senhor. Esse livro é excelente, que ele entra nesses pontos. E tem muitas dúvidas que a gente tem relacionadas, inclusive até teológicas, ele vai do jeito dele, falando o que ele pensa, e eu acho da hora, assim, o quanto ele é humilde, sabe? Ele não se coloca na posição de teólogo, apesar de que ele é teólogo também. Ele se formou em teologia, ele é um cara que tem... ele é especialista, acho que em história medieval, alguma coisa desse tipo, né? Então, assim, o cara deu aula lá em Cambridge, parece, né? Eu não lembro a escola certinho que ele deu aula. Eu acho que é. Então, é um cara respeitadíssimo dentro da academia, fora religião, digamos assim, né? Sim, sim. E mesmo assim, ele se descreve como leigo na hora que vai falar. Que vai escrever, né? Ele fala, eu sou leigo, estou escrevendo como leigo. Isso, né? nesse assunto, né? Aí ele fala que o quê? Existe um saber natural do ser humano. Que é o quê? O lance de saber do bem e do mal, de saber de certas coisas. E ele fala o que ele sabe a respeito, dentro do escopo dele, que ele sabe. Então, assim, a gente tem muita coisa que a gente sabe o que é certo, o que é errado, principalmente. Acho que, se eu não me engano, ele fala a respeito disso também no livro. Né? Que, assim, não precisa você ter uma noção cristã das coisas. Você sabe o que é certo e você sabe o que é errado, sabe? Então, a gente sempre tem que tentar pender pro lado correto. E aí, obviamente, que ele traz Cristo para ele nos convida a gente se examinar, né? Estar sempre atento, assim, às nossas atitudes, né? Ao que a gente está se satisfazendo com certas coisas, ou com o nosso modo de vida, ou com a maneira com que a gente se relaciona com as pessoas. Olhar, é uma atitude cristã? Mas tá certo. Tá certo, nem tudo que... Como é que é? Nem tudo que é... nem tudo que... Nem posso, me convém. Tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Eu posso todas as coisas, mas nem tudo edifica. Tem uma frase que eu vi: o certo é o certo mesmo que ninguém esteja fazendo. Exato. E o errado é errado mesmo que todo mundo esteja fazendo. Então, leva a gente a pensar nisso, sabe? Você se orgulha eu sou sincerona, ou qualquer outro tipo de atitude que a pessoa tem, eu faço o mesmo, e daí... E até mesmo o cristão, que vai assim, eu sou o cara que jejua, eu sou o santarrão, eu faço isso, eu faço aquilo, eu vou na igreja todo culto. É aquilo que a gente falou no Deus que destrói sonho. Quem é você na fila do pão? Quem é você? É legal que ele faz a gente se olhar assim, né? Expiação, né? Expiação. Autoexame, né? Eu acho interessante, né? Voltando um pouco daquela história do bem e mal, tem uma coisa que ele cita ali, né? Que assim, por exemplo, tem algumas coisas, por exemplo, eu não me lembro agora o exemplo que ele cita, mas, por exemplo, sei lá, um abuso ou um assassinato, por exemplo. Isso é algo tido como ruim em qualquer lugar do mundo, em qualquer sociedade. Se for na sociedade... Não é relativo, né? Não é uma coisa relativa. Então, se você for lá no meio de uma tribo isolada que nunca teve contato com mais ninguém, ali, assassinato é uma coisa condenável. Sim. Então, você percebe que existe uma moral interna nossa, genuína, que nós temos. Mesmo não sendo cristão, mesmo você não conhecendo a mensagem do Evangelho, ainda assim... Você tem dentro de você algo natural, que é um arbítrio entre bem e mal. Sim. E aí ele vai trazendo isso como, olha, isso é muito bíblico. Você tá vendo? Você vai lá no Gênesis, cara, isso é muito bíblico. O apologeta entra, né? O apologeta total. eu particularmente adoro ouvir por curiosidade esses caras fazendo apologética da Bíblia, tentando explicar racionalmente. A gente sabe, né? A gente teve essa discussão aqui, né? Que a nossa fé não se baseia, obviamente, nisso, né? Porque,
crer em Deus, a salvação é uma experiência muito de fé, Sim. realmente, independente de qualquer situação. Pessoal, né? Pessoal, mas não deixa de ser algo, no mínimo, curioso, acrescenta muito pra gente, eu entendo assim, né? Ficar também tentando trazer um lado um pouco racional, ajuda até também até na argumentação, às vezes de algum amigo. Às vezes o pessoal acha que a gente é só fé. Acha que o Não cara é só fé, né, cego, gente? né? É isso. E uma coisa não exclui outra. Exato, Não é porque você exatamente. crê que você não vai questionar. Exatamente. Exatamente. Não é porque você crê que você não tem, às vezes, sua opinião sobre determinados assuntos. Uhum. Né? E é interessante como ele coloca também. Ele coloca como uma pessoa humilde. Isso faz toda a diferença. Porque a gente, às vezes, vai fazer uma apologética. A gente vai fazer essa apologética, às vezes, num patamar que você se coloca, assim, numa posição que, assim, ó, eu conheço, eu tive a experiência com Deus, então você tem que crer também. Gente, não é assim só. Não é, Quem não é, convence é o Espírito Santo. quem convence é o Espírito Santo, sabe? É óbvio que a gente tem que conhecer, né? A gente tem que estudar, tem sim, é importantíssimo. Mas existe também, assim, essa questão da nossa humildade, do nosso lugar, sabe? De você saber, eu tô fazendo apologia a isso, mas, é Deus que trabalha, na verdade. A gente fica, às vezes, tentando convencer com as nossas palavras, do nosso jeito, e não é bem por aí, né? Bom, e ele, um excelente apologeta, fez, né, essa série, não tinha e o livro sem a menor intenção de converter alguém ao cristianismo, né? Não, era só realmente Explicando, né? explicar o que é o Foi, cristianismo, Isso. né, no que a gente acredita. Ele juntou pontos chaves, né? Juntou Unânimes pontos, de exatamente, dos sem a menor intenção ali de ser... de convencer. De convencer alguém à fé cristã. E é tão... Ai, perdão. Mas é tão, assim, pontos chaves que ele até fala que ele entregou o manuscrito do livro para outras pessoas de outras denominações, católicos, metodistas, ele fala lá, acho que são 4. E ele é anglicano, aí, né? Ele é anglicano, E aí ele perguntou, você concorda com isso? Aí um outro falou, não, acho que você deveria ter falado mais disso, deveria ter falado mais daquilo, mas todos concordaram com o texto todo. Só acharam que deveria ter falado mais dos pontos que eles, né, acreditam que são muito importantes, né, cada um com a sua denominação. E esse era realmente o objetivo dele, né, que fosse um saguão para você entrar, entender, mas não ficar lá, porque lá não é o lugar mais confortável, né, tem outros quartos, tem a cozinha, depende do que você quer fazer, né, na casa quando você entra, depende do que é o lugar mais confortável para você. E aí você tem que ir conhecendo o seu caminho, né? Era essa a ideia dele, quando juntou todas as palestras, né, dele e acrescentou notas e tudo mais. Um hall né? de entrada. Aí depois você... então é bem para uma pessoa de fora saber mais ou menos como o cristão pensa. O cristão pensa assim, lê esse livro aqui que é essa pegada aí. É lógico que tem complexidades, lógico que tem uma profundidade muito maior, mas a superfície é isso aqui. E ainda nessa superfície tem muita coisa que você vai lendo assim que você tem que ler umas 3 vezes pra pegar. Sim, é verdade. Ixi, velho. Não complexo. Até as imagens que ele tenta simplificar. Ele fala, não, peraí, deixa eu ler de novo. Não era entendi. simples, não, cara. Era pra ser simples. Era pra ser simples. Não espera simplicidade e não espera que você não vai ser incomodado. Você vai acabar pensando alguns dias, você vai refletir e você vai ficar... E cada vez que você lê, você vai pegar uma coisa diferente. Não tem jeito. É muito legal. O da hora, assim, também, né, de falar do Tolkien, assim, umas coisas que ele tem de diferencial. Você pega, ele era um cara que era... protestante. Aí, mas antes quem levou ele ao evangelho foi um católico. Então ele tinha na cabeça dele que a gente precisa encontrar mais os pontos que a gente tem em comum do que o que a gente diverge. Sabe? Sim. A gente olha para, por exemplo, trazendo para os nossos dias atuais, assim, né? A igreja, mó dividida, assim, sabe? Em alguns pontos que nem é muito secundário. Aí ele pega assim, você imagina, né? Igual a gente tava falando na semana passada do Thanksgiving. E, assim, tem muita coisa que a gente pode achar em comum pra gente se juntar, sabe? Pra gente agradecer.
E aí a gente se espalha, às vezes, em teologias e posições e tal, e aí vira lá a denominação tal lá, não se junta com a outra denominação, porque eles pensam que tem que batiza criança. O outro não, o outro tem um negócio lá que eu não concordo e tal. Igual eu estava pesquisando esses dias, a gente batista tem muito em comum com o presbiteriano, muito em comum com o presbiteriano. O livro, ele traz assuntos que são unânimes entre os cristãos. Então, mas é interessante, né, como esse livro é mais do que indicado, né, tanto para cristãos como para qualquer pessoa, né, que tem um interesse em conhecer realmente a essência do cristianismo, né? Porque às vezes a pessoa fica assim, né? Poxa, mas tem tanta diferença. Você entra, por exemplo, numa igreja luterana, você entra, por exemplo, numa presbiteriana, numa assembleia, e você entra numa Deus é Amor, por exemplo. São tão diferentes, tem tantas diferenças. Várias brigas, uma batista, e muitas briguinhas internas também. Vem, né? Pessoal, E aí, às vezes, a pessoa fica, mas o que é o cristianismo? Eu acho que ele conseguiu realmente sintetizar a essência, algo que, independente da igreja, você pode até, eventualmente, concordar parcialmente com alguma coisa, ou achar que ele deveria, como a Lívia falou, falar um pouquinho mais sobre isso, sobre aquilo, mas assim, a essência está ali. Então dá para entender bem o que é o cristianismo. Acredito que é uma leitura mais do que recomendada para quem quiser se aprofundar. Tá entre os 10 livros essenciais para o cristão. E para quem leu Nárnia, dá para ler aí também, para pegar as referências. Sim, né? Até para linkar com a Bíblia, né? Falar assim, vou linkar com a Bíblia. Vou linkar com a Bíblia, né? Ajuda até um a entender o outro. Gente, muito obrigado. Queria abrir para vocês, as nossas convidadas, as suas considerações finais. O que vocês acharam? O que mudou na vida de vocês? Mudou a forma de vocês pensarem, de agir? A leitura do livro? Como foi essa experiência? E se vocês indicam aí para o pessoal essa leitura? Eu super indico a leitura. Eu venho de uns tempos para cá buscando ler livros que venham agregar a minha fé, né? Sempre a gente acaba ali dentro do ônibus lendo um livro, outro, e eu acho que livros que venham para agregar assim na nossa fé é muito interessante. Fazer crescer, né? Fazer crescer, ter outro ponto de vista, refletir, a gente se olhar assim com mais atenção às nossas atitudes, né? Como vem sendo essa nossa jornada, né? E todos esses livros do qual a gente veio falando, né, no podcast, eu acho que tem contribuído bastante para esse crescimento, esse desenvolvimento. Da hora. Como a Rê comentou, ele é um livro que tem muita coisa, ele é bem interessante, ele realmente edifica bastante. Vai responder perguntas que talvez você já tenha se feito, assim como cristão, e você só desistiu. Ele também vai responder perguntas que talvez você nunca tenha feito. E ele pode incomodar você bastante, assim, né? Ele tem vários temas super polêmicos, várias respostas polêmicas, outras nem tanto, outras realmente seguem, assim, a média do que a gente... O padrãozinho do que a gente acredita. Mas vale super a pena, assim, e leiam várias vezes esse livro, porque cada hora você vai achar uma coisa. A gente só deu uma introdução, né? Só falou um pouquinho do contexto, porque é muita coisa. Mas vale a pena, leiam. É isso. Eu achei da hora, sim, que vale muito a pena pelo conteúdo em si, né? Em todas as coisas, as informações que ele dá, dele mesmo, do próprio livro, você percebe como que o cara pensa. Mas eu achei incrível o lance de ele conseguir sintetizar mesmo, sabe? Pontos de fé em comum que nós temos entre todos os cristãos. Inclusive, lá na introdução, ele fala assim, se você está procurando uma denominação, cara, não é nesse livro que você vai encontrar. Né? Aí ele cita lá as igrejas e tal, ele fala que ele é anglicano, ele fala que ele é um anglicano simples. Você imagina que ele queria ser simples como o Lewis. É verdade, né? Então, assim, eu achei bem legal isso, porque é uma coisa que a gente está precisando nos nossos dias, sabe? Sim. De olhar mais o que a gente tem em comum do que o que a gente tem de diferente. A gente está num período tão difícil, assim, da humanidade mesmo, sem esperança, sabe? Acho que é bem no período que ele escreveu, pessoal em guerra e tal, hoje a gente está com essa futilidade da rede social, sabe? Essa vida líquida. Então, ele traz, assim, princípios que nos unem, que unem as igrejas, os cristãos em volta do mundo, né? A respeito em um livro, assim, acho que ele sintetiza bem. E é um cara que escreve tanto para dentro aqui do nosso escopo crente,
como pra fora também, né? Pra galera que não é crente. Legal. Sim. Maravilha, gente. É isso aí. Esse já é, acho que, o terceiro livro que a gente tá falando. Acho que sim. Né? É o terceiro. Sobre o Nárnia. É que o Narnia é milhões de livros. Foi três. Falamos três. sobre todos os livros de Nárnia no É. episódio. Falamos aí Do do Bíblia, Deus que destrói sonhos. Agora estamos falando do Lewis. O próximo é o Peregrino. Peregrino. E É. vamos falar do Senhor dos Anéis também. Tá falando do Nárnia? Tem que falar do Senhor dos É Anéis. legal, Tem é legal. isso, né? É que tem que ler, é grande. Desse tamanho, É aqui em grande. casa. Acho que É. Bíblico. Entra lá no site igrejabatistanovavida.com.br e lá você se informa sobre tudo. Gente, muito obrigado pela participação. Obrigada. Deus abençoe e até a próxima.